Pessoal, bem-vindos novamente, bom dia. A ideia é que hoje a gente possa falar sobre vendas, tá? Vamos falar de vendas, de horas e de produtividade, ok? É um pouco diferente, formato bem diferente do que vocês estão acostumados a ver nas nossas apresentações. A gente não vai falar dos nossos produtos, a gente não vai falar do conceito de serviços gerenciados, a gente não vai falar de melhores práticas de forma genérica, a gente vai ser muito específico hoje. Vamos tratar algumas dicas de como é que vocês podem vender mais o serviço de vocês. E aí, ó, a gente não pode deixar de dar algumas cutucadas em todo mundo. Então, acho que vai ser bastante produtivo para todos que estão acompanhando a gente, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Tanari, eu sou gerente da AD e junto comigo está o Rodrigo Gazola, o nosso diretor. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a todos. Obrigado pela presença. O Luiz fez uma excelente introdução. Então, a ideia hoje é realmente a gente falar um pouquinho mais de negócio, de vendas e não focar aí nas soluções e nos produtos. Quando a gente está falando essa apresentação, me veio um ponto aí, uma ideia, a gente falar um pouquinho de lucratividade. E a gente vai inverter um pouquinho da apresentação. Então, antes de a gente comentar sobre estratégias, sobre dicas de venda, de prospecção, a gente vai inverter. E eu quero chamar a atenção de vocês um minutinho para a gente falar de lucratividade. Porque na minha cabeça, assim, não adianta a gente vender, vender, vender se a gente não tiver lucratividade, se a gente não conseguir aumentar a nossa lucratividade. Então, antes de a gente se preparar para a venda, eu acho importante a gente fazer uma análise focando na lucratividade. E se a gente for pensar em lucratividade, existem somente duas formas de eu aumentar a minha lucratividade. Aumentando o meu preço, que realmente não é a melhor forma. Eu posso ter uma série aí de problemas e até perder venda e não conseguir vender. E a outra é diminuir o meu custo. Aí sim eu tenho uma forma bastante inteligente. Eu tenho algumas formas de diminuir meu custo. Mexer na minha equipe, mexer nas minhas despesas operacionais. Porém, quando eu faço isso, eu aumento o meu lucro, mas não de forma permanente, de forma temporária, porque eu posso causar à minha organização alguns problemas que no futuro vão ser sentidos. Então, se eu não tenho uma equipe que vá atender a minha demanda de venda, eu vou ter um mau atendimento e possivelmente perder clientes. Se eu não tenho uma estrutura física para pensar em veículos, em tecnologia, em internet, que atenda a minha demanda comercial, eu também vou ter problemas. Então, o que a gente tem que pensar é em aumentar a produtividade. E aí sim eu estou diminuindo o meu custo e aumentando a minha lucratividade, resultado do meu ganho de produtividade. Se a gente for pensar em produtividade, é lógico que a primeira coisa que a gente vê é automação. E aí eu preciso ter eficiência, eu preciso ter velocidade e eu preciso ter escalabilidade. Então, sempre que eu estou pensando em automação, eu preciso olhar para esses três pontos. E aí vem a chave, independente do fator humano. Esse é o sucesso da automação. Eu não tenho uma dependência, é lógico que eu não vou ser totalmente independente, mas eu não tenho uma dependência grande do fator humano. Eu consigo ter escala sem a necessidade de essa, vamos dizer assim, velocidade, esse crescimento, ser de forma linear junto com a minha necessidade de contratação. Quando a gente pensa em automação, a gente vai pensar em scripts, mas eu gostaria de pensar também em algumas outras formas que, num primeiro momento, a gente não considera automação. Por exemplo, aplicar patch em vários devices. Por exemplo, aqui, aplicar patch em 100 devices, através de um clique. Isso é automação. Instalar um antivírus em vários devices. Isso também é automação. Então, se eu tenho essa capacidade, se a minha operação permite essa capacidade, eu estou tendo produtividade. Vamos comparar isso se eu não tivesse ferramentas, e eu não estou pensando só na nossa ferramenta de RMM, outras ferramentas em outras áreas também conseguem trazer produtividade, alto índice de produtividade. Comparar a minha operação manual e uma minha operação baseado numa automação. Qual o ganho que eu vou ter de produtividade?
E aí eu dividi a automação em 3 níveis. E o importante, o que eu gostaria de destacar é assim, de novo voltando lá atrás, quando a gente pensa em automação, eu vou pensar em script. Perfeito, eu acho que é o mais alto nível da automação. Porém, eu preciso ter muito, vamos dizer assim, estabelecido, muito definido, eu tenho que ter, vamos dizer assim, uma experiência muito grande nos níveis básicos e médios, para depois eu pensar no avançado. Então, quando a gente está pensando em automação em nível básico, eu vou pensar até em acesso remoto. Como que eu faço acesso remoto sem uma ferramenta integrada? Eu vou ter que pedir para o meu cliente baixar, eu vou precisar de um ID. Como que eu instalo antivírus? Como que eu reinicio um serviço do Windows? São exemplos de automação muito básico, mas que a gente consegue já ter um alto índice de produtividade. Vamos pensar no nível médio, que são políticas de patch e políticas de antivírus. E aqui a gente tem N exemplos que a gente consegue construir políticas e trazer grandes ganhos de automação. E lá, no nível avançado, são as tarefas automáticas, e aí a gente tem o Automation Manager que pode nos ajudar, e tem aí, vamos dizer assim, eu acho que é o exemplo máximo de automação. Eu, através do Wake and Learn, ligar um dispositivo que estava hibernado ou até desligado em alguns casos e fazer uma automação de patch. Eu acho que esse é, vamos dizer assim, um ponto aí que a gente pode colocar, onde o Luiz vai comentar isso na apresentação dele, que a gente foca a automação no cliente. Então, eu estou tendo automação, mas o foco é causar o menor impacto possível na operação lá do meu cliente. Então, o usuário dele vai ter uma atualização de patch sem precisar parar, sem ter nenhum tipo, vamos dizer assim, de interferência na produtividade dele do dia a dia. Então, assim, alcançar a automação é aumentar o meu lucro. Isso é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Agora, eu preciso sempre vincular toda essa minha parte de automação em demonstrar valor para o cliente. O Luiz vai comentar isso um pouco na apresentação dele, mas isso é muito importante. Se essa percepção de automação, de produtividade só está do meu lado, eu tenho um problema. O meu cliente precisa identificar e o meu cliente precisa reconhecer isso. O exemplo que eu dei de atualização de patch fora do horário do trabalho, eu preciso mostrar isso para o meu cliente. Ele precisa ter ciência disso, o nível, vamos dizer assim, de preocupação e de alinhamento com o negócio dele que eu estou tendo. Legal, pessoal, vamos lá. O Luiz tem um pouquinho de slide aí para demonstrar para vocês. Obrigado. Bom, excelente, excelente. Para a gente poder tocar com algumas dicas, como eu comentei lá no começo, eu separei tudo o que diz respeito a essas dicas de venda em 3 pontos essenciais. Primeiro, eu preciso entender o que é que eu vou vender. Não adianta eu ser um vendedor brilhante se eu não souber o que é que eu estou vendendo. Segundo, para quem eu vou vender? Se eu não sei qual é o meu público-alvo, não adianta ter um produto ótimo e um discurso fantástico. E só então eu vou pensar em como eu vou vender, e aí sim eu vou pensar no marketing e na venda em si. Legal? Então, começando aí no primeiro ponto, o que que eu vou vender? Essa resposta acho que todo mundo já tem na cabeça facinho, né? Deixa eu chutar o que é que está vindo na cabeça de vocês. Serviço, suporte, contrato, Antivírus, antivírus, backup. backup, deve estar bombando esse tipo de ideia aí, né? Então deixa eu dar uma chacoalhada aí. Benefícios. É isso que eu tenho que vender. Benefícios. Sim, eu tenho que vender o benefício que o meu cliente precisa. Então eu preciso, antes de mais nada, entender que a venda do meu serviço, ela tem que estar muito mais relacionada ao que o meu cliente precisa enquanto negócio do que necessariamente ao meu conhecimento técnico. Então, eu não vou vender para o meu cliente o meu conhecimento técnico. Eu não vou vender para o meu cliente a certificação que eu fiz. Eu não vou vender para o meu cliente aquele produto fantástico que eu uso. Eu não vou vender para o meu cliente o fornecedor incrível que eu tenho. E entre fornecedor incrível, lembre da gente. Eu vou justamente vender para o meu cliente benefícios pro negócio dele. Vocês já vão entender. Eu comecei
a venda do meu serviço, eu acho que quem já assistiu nossos treinamentos antigos sobre vendas, sobre serviços gerenciados, com certeza já deve ter me ouvido contar essa historinha, mas prestem atenção nisso. Eu comecei a venda dos meus serviços lá atrás, muito provavelmente sendo um cara totalmente reativo, né? Eu recebia posteriormente, não tinha nenhum tipo de programação, meu cliente assumia o risco. Eu brinco que é o técnico que descobriu que poderia ser empreendedor, resolveu fazer um monte de cartãozinho, distribuiu em um monte de empresa e, olha só, as empresas começaram a chamar por conta do conhecimento técnico, por conta da qualidade técnica, e isso precisava de uma evolução. Até que então eu tive a brilhante ideia de dizer: vou vender um contrato, vou vender um contrato de serviço para esses caras que eu atendo. E eu vou fazer uma conta. Eu atendo esse cara 2 vezes por mês, eu ganho lá R$ 100 em cada um desses atendimentos, eu vou propor para o cara, ao invés dele ficar gastando 200 aleatoriamente, que tal 150 fixo mensal? Né? E aí nasceu, né, o meu contrato, ou num número de horas, ou num número de visitas, mas ainda com um serviço totalmente reativo. Né? É natural que a gente tenha uma evolução em busca, claro, de fidelização, em busca de um aumento da minha margem bruta, mas houve uma evolução só na caixinha, só na embalagem. O serviço continuou o mesmo. Outro dia, falando com o prestador de serviço, Luiz, eu acho que é só uma observação, e eu acho quebrando a sua apresentação aí, pelo seguinte, que cobrava, tá, nesse exemplo que você deu, 7% do salário mínimo. Eu fiquei muito curioso para entender como que ele chegou nesses 7% do salário mínimo. Então, eu acho assim, em vez de a gente tentar matematicamente chegar num valor, vamos tentar entender o conceito. Eu acho que é isso que o Luiz vai colocar lá na frente. Então, quando eu estou tentando chegar nesse valor médio, que o cliente gasta 200 e eu vou propor alguma coisa, esse prestador de serviço chegou nos incríveis 7% do salário mínimo. Olha a mágica que ele conseguiu criar. Né? Eu acho que ele teve mais trabalho Sim, bolando essa sim, conta do sim, que exatamente, efetivamente exatamente. pensando no benefício que ele poderia levar para o cliente dele. Exatamente, Né? exatamente. E essa evolução, ela tem que ser constante, é uma evolução que tem que ser natural, tem que ser orgânica, né? Para que a gente possa, né, evoluindo a prestação de serviço, incluindo benefícios agora, olha só. Visitas que eu faço para o meu cliente, né? Eu comecei a perceber que o meu cliente ele tinha outras necessidades. Né? Eu já não sou mais simplesmente um mecânico que fica ali parado, de braços cruzados. Muito bom. Essa é uma evolução necessária, mas eu ainda preciso evoluir mais. Eu vou chegar num nível ali onde eu tenho um planejamento com o meu cliente. Acredito que muitos, talvez a maioria dos que estão escutando a gente agora, já está nesse nível. Eu tenho um serviço de qualidade, eu tenho todo um planejamento feito em parceria com o meu cliente, eu estou sim analisando os benefícios do meu cliente, que eu possa levar para o meu cliente, aliás, mas eu continuo por trás de tudo isso com um serviço reativo. Por quê? Porque o meu cliente, ele tem problemas, me aciona e eu resolvo. É aí que entra um último ponto ali, chegando no máximo de fidelização, chegando no máximo de margem, que é justamente assumir a responsabilidade. Quando eu assumo a responsabilidade, eu passo a ter então uma capacidade muito maior de enxergar os benefícios e fazer com que o meu cliente enxergue os benefícios que ele está recebendo. Eu gosto muito, Luiz, você destacou isso no primeiro degrau e no penúltimo degrau, que o cliente assume o risco. Eu gosto muito, vamos dizer assim, de que o prestador identifique isso e também que o cliente identifique isso no modelo de serviço gerenciado. Que no modelo de serviço gerenciado, você está assumindo o risco. Se aquele device der um problema, a responsabilidade, o risco de colocar aquele device em operação novamente é seu, o custo é seu. Todos os outros modelos, o custo, o risco é do cliente. Então, se a gente consegue mostrar isso para o cliente, eu acho que a gente tem um grande diferencial. Perfeito, perfeito. Até esse é um dos motivos do webinar de hoje, levar a palavra hora no nome, no título. Justamente porque eu preciso quebrar um pouco a relação que eu tenho com hora, sendo o meu principal produto, né? Justamente para poder colocar para o meu cliente que o que eu estou vendendo para ele é o benefício que o meu serviço traz, que é a garantia de estabilidade da rede
consequentemente, uma possibilidade dele ser mais produtivo, independente de quanto trabalho isso me dê, independente de quantos chamados eu vou atender, independente de quantas horas serão gastas. Justamente por isso que eu estou assumindo o risco. Eu farei de tudo. Eu serei proativo, eu serei preventivo, justamente buscando que o meu cliente ele não tenha problemas. Consequentemente, eu vou ter uma redução no número de incidentes lá na ponta. Mas caso ocorra um incidente lá na ponta, é minha responsabilidade. É isso que eu vou vender. Esse então é o meu produto. Junto com isso, não posso deixar de falar, acho que a gente já bateu nessa tecla aqui N vezes nos últimos meses, nas últimas semanas, né, em todas as conversas, webinars, mas eu preciso repetir isso. Aumente o seu portfólio. Se você ainda não incluiu serviços e soluções como a que eu vou colocar aqui no seu portfólio, você está muito atrasado. Eu preciso vender backup. Uma observação importante. Mais do que vender o backup, a subida disso, eu preciso vender restauro. Eu preciso ser capaz de fornecer para o meu cliente disaster recovery. Eu preciso ser capaz de fornecer para o meu cliente retenção. Eu preciso ser capaz de fornecer para o meu cliente a segurança que os dados dele necessitam. Eu preciso incluir no meu portfólio gestão de DNS, que é um exemplo muito simples. Com tanto serviço em nuvem, a quantidade de registros, seja registro A, Cinem, TXT, entre outras, no DNS do domínio principal do seu cliente, em qualquer momento você pode ter algo ali conflitando com alguma outra aplicação, com algum outro serviço. E esse é só um exemplo simples de o quanto olhar para o DNS do cliente pode ser importante. A gente está caminhando para um cenário onde pelo menos metade de tudo que o seu cliente utiliza está na nuvem e utiliza o domínio dele como porta. E aí eu preciso me preocupar com esse tipo de item, eu preciso me preocupar em gerenciar esses registros que sejam para garantir para o meu cliente o quê? De novo, o benefício da produtividade. Garantir que o meu cliente ele possa ser produtivo. A primeira vez que a gente tocou nesse assunto, Luiz, de DNS e a preocupação, vamos dizer assim, e o gerenciamento de DNS foi uns 2 anos atrás e realmente isso parecia muito distante da realidade. Hoje ainda parece distante, mas eu acho que o que vai acontecer com o DNS é assim. A nossa dependência da nuvem vai chegar em tal ponto que eu vou começar a ter problemas com o DNS. Então, eu entender, estudar, criar, vamos dizer assim, ferramentas, desenvolver parcerias que eu possa gerenciar isso, vai ser um diferencial para muitos prestadores de serviço. Para muito além dos simples registros, como eu dei de exemplo. Perfeito. Né? Com certeza, com certeza. Outro ponto essencial, proteção para mobile. Comece a analisar quais são as possibilidades de gerenciamento de mobile. Pare e comece a pensar que o seu cliente hoje, ele carrega a empresa dele no bolso. Eu tenho meu smartphone na mão, ali eu tenho o meu Exchange, ali eu tenho o meu SharePoint, então todos os arquivos da empresa estão no meu celular, o meu e-mail, todos os meus contatos, o meu calendário, o meu software de CRM, tudo está no meu celular. Se eu perco esse celular, a possibilidade de prejuízo por conta do vazamento de dados é muito alta. Então eu preciso que alguém me garanta a possibilidade de bloquear o meu aparelho, fazer um reset, localizar via GPS. Esse tipo de serviço precisa entrar no seu portfólio para ontem. Junto com isso, nós estamos falando de mobilidade, eu preciso garantir uma proteção para aqueles equipamentos que não estão na borda do cliente. Eu sempre brinco, né, que proteção de borda é fantástica se eu estou na borda, se eu estou dentro. Né? De que adianta? Eu preciso muitas vezes, fazendo aí uma brincadeira com vocês, de uma proteção não só a nível borda da rede, mas também a nível película no dispositivo. Eu preciso de uma proteção que me garanta que quando o profissional ele sai da empresa com o notebook corporativo, vai visitar um cliente e no meio do caminho para almoçar numa padaria e conecta no Wi-Fi, que ali ele não vai acessar um determinado IP ou uma determinada URL que faça com que ele tenha o download de um malware, o download muitas vezes de algo que quando ele retorne para a rede, possa causar um prejuízo gigante para aquela empresa.
E perfeito, aquela empresa tinha uma proteção de board maravilhosa, vocês têm que continuar se preocupando com isso, mas eu preciso incluir no meu portfólio essa outra modalidade de segurança. O que eu destaco aqui, Luiz, é assim, eu acho que existem muitas empresas ainda que estão muito distante de uma proteção de borda. Sequer tem qualquer tipo de controle de internet. Eu acho que a mudança que a gente tem que criar é começar a identificar, vários parceiros já conseguem identificar isso e vender o benefício disso, que filtragem de conteúdo é um item de segurança. Então a gente tem que olhar para a filtragem de conteúdo como um item de segurança, da mesma forma que eu olho para um antivírus. Eu acho que aí a gente tem uma grande oportunidade de trabalho, de serviço e de venda comercial. Perfeito, é quebrar o estigma de que esse tipo de serviço é para bloquear Facebook. Perfeito, perfeito, exatamente Ele isso. também serve para isso, mas não foi pensado para isso e Exatamente. não deve ser vendido Para isso. simplesmente para isso. Perfeito, Né? exatamente. E se você tem um cliente muito pequeno, um cliente que muitas vezes você sabe que, ou por uma questão financeira, ou qualquer outro motivo, não comporta um firewall, né? Pegando aí carona no exemplo do Rodrigo, de um cliente que não comporta uma proteção de borda, que está muito distante disso, esse daqui com certeza é o primeiro passo, é o que ele precisa nesse momento. E eu vou acrescentar a isso no meu o que vou vender, serviços relacionados a no-break, por exemplo. Se você ainda não tem, se você ainda não fechou parceria com um bom fornecedor de no-break, comece a estudar isso, tá? E eu não estou falando aqui de vender hardware, gente, estou falando de vender serviço, tá? Faça a gestão do no-break do seu cliente e forneça no-break como serviço. Faça o monitoramento disso, identifique quando a bateria precisa ser trocada, identifique qualquer tipo de falha, seja o primeiro a saber que um no-break foi ativado ou que sofreu qualquer tipo de dano. Isso daqui é segurança. Isso daqui também é segurança. A gente vê algumas coisas, faz tempo que eu estou comentando que no break faz parte de uma proposta de backup. Mas a gente vê algumas coisas no mercado que eu entendo porque vem do cliente. Por exemplo, existe uma preocupação muito grande, muito excessiva por parte de muitos prestadores de serviço em saber a velocidade do link de internet, se o link de internet está conectado e caiu. Só que esse cara, essa empresa que tem essa preocupação, deixa de lado o no-break do servidor. Então, eu acho que, assim, o dano para a empresa, numa falha de energia e o servidor no meio de um processamento, no meio de um backup, ser desligado de forma, assim, não correta, é muito maior do que o meu link de internet cair. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o no-break como um item também de segurança e principalmente pensar no no-break como um item importante de uma solução de backup. Estou planejando, estou desenvolvendo uma solução de backup. Eu preciso incluir, se o cliente não tem no-break, um no-break nessa proposta. É isso mesmo, é isso mesmo. E uma brincadeira aqui, aproveitando o gancho, é que até no caso de uma queda de energia, pelo menos o link de internet do seu cliente também ficará conectado, porque você vai garantir que até o modem dele, os roteadores, o switch, tudo também vai estar conectado ao no-break. E é legal entender que se o seu cliente ele já tem esse tipo de hardware na rede, que você deve, né, antes de mais nada, identificar o modelo, buscar informações sobre qual a capacidade de gerenciamento disso, de monitoramento disso. Faça monitoramento via SNMP desses hardwares. Se esse dispositivo não é um dispositivo gerenciável, leve, como o Rodrigo colocou, dentro da sua proposta, já o hardware incluso, faça, por isso a importância de você ter bons fornecedores. Faça a gestão disso e venda no break como serviço. Outro ponto aqui, o Office 365. Galera que representa Google Apps, normalmente começa a pipocar no chat quando eu falo de Office 365, mas vale para os dois. Vale para os dois aqui o exemplo. Mas inclua no seu portfólio esse tipo de serviço. Muitas vezes eu escutei o seguinte: Office 365 é uma maravilha, Google Apps é fantástico, mas eu ganho muito mais dinheiro, a minha margem é muito maior vendendo o e-mail da XXLoca. Eu vou utilizar esse serviço lá que desenvolveram, vou colocar minha marca e vou vender, eu estou ganhando muito mais dinheiro com isso, porque minha margem é maior. Ok, se a gente for fazer uma conta simples, quanto que a Microsoft ou quanto que o Google te dá e quanto que você consegue ter de margem, legal, você está muito certo. Mas quanto você gasta, operacionalmente falando,
para fazer a configuração do e-mail do seu cliente. Cada vez que ele precisa alterar uma configuração POP, IMAP, lá no Outlook dele, que muitas vezes é um Outlook craqueado ainda. Quanto você tem de custo operacional cada vez que tem um problema nesse servidor de e-mail e o cliente deixa de receber as mensagens? Quanto você tem de custo operacional em relação a possíveis problemas relacionados a spam e segurança? Serviços que eu incluo no meu portfólio, além de me darem boas margens, têm que estar alinhados com o meu propósito de aumento de produtividade. A gente não está falando tanto sobre. O Rodrigo já não abriu a apresentação falando sobre o quanto a automação acaba sendo o melhor caminho para a lucratividade? Nada melhor do que, inclusive, os meus serviços relacionados a e-mail e até mesmo compartilhamento de arquivos também me possibilitarem um serviço automatizado. Então, pensem com muito carinho nisso. Aqueles que ainda não são parceiros Microsoft ou não são parceiros Google para fornecer Exchange, para fornecer esse tipo de serviço, comecem a pensar nisso. Tá? Esses são os 6 itens que precisam ser inclusos no seu cardápio, no seu portfólio de serviços. Outro ponto muito importante relacionado ao o que você vai vender é a questão do monitoramento remoto. Tudo o que você faz precisa ser voltado à possibilidade de monitorar. Não adianta nada eu colocar alguma coisa lá dentro do meu cliente se eu não tenho a capacidade de saber se aquilo está ligado. Se o meu cliente pegou aquilo e jogou no lixo. Eu preciso monitorar tudo. A minha proposta de serviço tem que ter como base o monitoramento remoto. Né? Então, tudo que eu vou oferecer para o meu cliente vai ter como base o monitoramento. Eu vou oferecer um monitoramento para o meu cliente que é 24/7, independente do meu gerenciamento, ou seja, de o momento onde eu estou interagindo com alertas, o momento onde eu estou atendendo o ticket, o momento que eu estou falando com o meu cliente, ser 8/5, por exemplo. Né? Alguns aí trabalham 10, 12 por dia, 6 dias na semana, enfim. Só um exemplo, 8/5. Mas o meu monitoramento precisa ser 24/7. Eu preciso o tempo todo monitorar tudo. Né? E eu preciso, então, incluir em cima do suporte remoto, meu suporte local, meu serviço proativo, que vai ser ilimitado nos meus acordos. Né? Não adianta nada eu oferecer isso para o meu cliente. Vou oferecer suporte ilimitado porque o Luiz e o Rodrigo falaram que não posso cobrar em hora. Legal, não estou monitorando nada. Eu vou tomar na cabeça, não tem como, não tem como. Né? E aí uma brincadeira, uma provocação aí com a imagem do slide, né? O que adianta eu ter uma câmera se tiver fechada, né? Eu volto logo, vou desligar ali o meu monitoramento, não adianta nada. Eu preciso monitorar tudo. Beleza, pessoal? Outro ponto importante em relação a o que vocês vão vender é a questão da oferta modular. Tenha tudo já muito bem conectado. Pense em quais são os serviços que eu preciso oferecer para garantir a minha produtividade e conseguir levar para o meu cliente os benefícios possíveis. Isso precisa estar conectado. Não adianta eu pensar só no que custa caro, o que não custa caro, consequentemente o que eu vou incluir num pacote mais caro ou num pacote mais barato. Não. Eu preciso pensar na minha produtividade e na produtividade do meu cliente, beleza? E assim eu vou chegar a módulos de serviço, pacotes de serviços, blocos de serviço, o nome que vocês quiserem, e aí é só um rascunho, tá bom, pessoal? Não usem isso como um template, é só um exemplo. Onde eu conecto serviços que são essenciais, até mesmo no meu, vou chamar aí de pacote intermediário, num pacote mais enxuto, num serviço mais barato. Tá? Eu não posso deixar de incluir, por exemplo, um antivírus gerenciado no meu serviço. Não posso. Porque se o cliente tiver uma infecção, é minha responsabilidade tratar. O custo operacional de tratar uma rede com infecção é muito maior do que assumir o custo de uma licença de um antivírus gerenciado. Se eu vou vender para o meu cliente, né, o gerenciamento, o monitoramento do servidor dele, é óbvio que eu tenho que gerenciar o AD dele. É uma questão de segurança. É óbvio que eu vou fazer a gestão de todos os patches. Um outro exemplo aqui, pensando nessa questão do custo operacional, né, em relação aos patches, manter uma máquina atualizada
custa menos do que resolver problemas por falta de atualização. Eu vou falar uma palavrinha aqui, um nome aqui, todo mundo vai entender do que eu estou falando. WannaCry. Acho que todo mundo já entendeu o meu exemplo. Né? E aí, o que eu vou colocar adicional no meu módulo 2, né, no meu serviço 2? Aquilo que possa realmente agregar mais valor ao meu serviço, levar mais benefícios, óbvio, como por exemplo, eu citei lá atrás, né, gestão de DNS, gestão de no-breaks, né, gestão de virtualizações, entre outros pontos, mas é importante que eu entenda que um antivírus, um patch, monitorar, fazer suporte proativo, trabalhar com várias automações que otimizem o dispositivo, otimizem meu trabalho, isso é mais do que minha obrigação. Tem que estar incluso nas minhas ofertas. E quando eu crio essa oferta modular, eu tenho a capacidade de chegar para o meu cliente com algo empacotado, algo muito mais tangível. Porque quando eu estou falando do meu serviço como sendo simplesmente suporte, ou eu vou listar todos os meus conhecimentos, o meu cliente não vai conseguir entender. Quando eu crio esse combo, quando eu crio esse pacote, fica muito mais simples para eu, vendedor, para eu, técnico, compreender o que precisa ser entregue, para eu, cliente, compreender quais são as minhas opções, e para eu, financeiro do cliente, compreender o que está sendo pago. Então, todo mundo fica feliz, eu facilito todo o processo de venda. E, óbvio, eu vou manter sim um cardápio, né, algo que eu posso colocar como um adicional, né, ou como eu tenho chamado, um serviço à la carte. Né? Sim, porque isso vai ser necessário. Eu sempre vou ter, e eu já vou chegar nisso quando eu estiver falando de para quem vocês vão vender, clientes que não necessariamente precisam da minha gestão, mas precisam do meu backup. Precisam de um serviço de segurança, precisam de um projeto de infraestrutura, porque não, pode ser que a minha empresa também trabalhe com projetos de infra, né? E eu vou incluir isso no meu cardápio. Quando eu falo de oferta modular, não significa excluir isso, apenas organize em pacote, mas em pacote não pensando em custo, pensando no que é essencial, isso tem que estar incluso, e o que pode ser um plus ali, um a mais, um adicional para agregar mais valor, aí sim você conseguiu dividir entre o que vai ser o seu comum e o que vai ser o seu mais enxuto, beleza? Outra dica importante sobre o que vender, né? Como que vai ser a estratégia base disso, né? O objetivo principal, é óbvio, a gente já entendeu, que é ter certeza que isso que eu estou vendendo dá dinheiro, né? Vamos colocar em palavras bem fáceis aqui. Eu preciso vender um negócio, certeza que o mercado ele é capaz de adquirir. O Rodrigo já falou lá no começo que uma das possibilidades para eu ganhar mais dinheiro é aumentar o meu preço. Né? Seria muito fácil, vou ligar para vocês todos amanhã e vou falar que a partir de agora vocês vão pagar o dobro. Vocês não vão ficar felizes. Né? Mas eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Né? Não é a melhor saída. O mercado ele não vai conseguir adquirir o meu serviço se eu simplesmente pensar em subir os meus preços. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir os meus custos. Mas como o Rodrigo também já colocou lá no começo, eu não posso simplesmente reduzir os meus custos cortando funcionário, cortando ferramenta, cortando determinadas despesas. Né? Outro dia eu brinquei com um cliente que ele me disse o seguinte: não, você está falando, né, de redução de custo, tal, super fantástico, mas ao mesmo tempo você quer que eu use novas ferramentas? Como que eu vou reduzir meu custo? Não é uma contradição? A minha resposta para ele foi a seguinte: acho que ele não está aqui nos ouvindo, mas se estiver, fica o cutucão de novo. Se a gente for pensar em redução de custo simplesmente cortando ferramentas de trabalho, daqui a pouco você vai querer desligar sua internet. Ou melhor, o que eu falei, né? Achar um fornecedor que pague para você usar o produto. Mais do que usar de graça, né? Eu uso aquele porque é de graça. Ok, eu estou tão focado em despesa que eu já tenho negócio de braço, agora eu quero que alguém pague para me usar esse produto. Eu vou reduzir custos, sim, operacionalmente. Né? Trabalhando com automação, sendo mais produtivo, mudando a minha visão dos processos de suporte, justamente para conseguir atender mais com o mesmo custo operacional. Proporcionalmente, eu reduzi esses custos, beleza? Mas é importante que isso seja feito pensando que eu não vou simplesmente cortar gastos ou subir o meu preço, jogando para o meu cliente a responsabilidade de pagar pelo meu monitoramento, pagar por uma, dependendo do pacote que eu tenho, uma licença de antivírus, pagar por uma determinada atualização que eu fiz. Não, esse não é o propósito. Isso
Essas são ferramentas de trabalho, esses são custos operacionais que eu tenho para conseguir levar para o meu cliente um serviço de melhor qualidade. Consequentemente, eu vou conseguir ser muito mais produtivo, muito mais lucrativo, sem necessariamente aumentar o meu preço ou cortar gastos. Redução de custos não é corte de gastos. Com uma última informação aqui importante sobre essa estratégia básica, que é a questão do serviço avulso. Tome muito cuidado com isso. Se eu continuar como uma empresa de balcão, recebendo muito serviço avulso, e a mesma equipe que é a minha empresa de escritório, que está fazendo gestão, tiver que parar de fazer uma gestão para fazer um atendimento avulso, eu posso ter problemas com isso, porque eu perco a minha produtividade. Tá? E um ponto importantíssimo sobre o que eu vou vender é a precificação. Eu vou vender algo precificado em 3 pilares. Primeiro, óbvio, qual o serviço que está sendo oferecido. Então, eu tenho que ver qual é o pacote que está incluso, se tem algo além que está sendo oferecido, algum item à la carte, né, se houve algum tipo de suporte cortesia, por exemplo, alguma coisa que eu estou incluindo. Além disso, eu tenho que colocar nessa minha precificação o ambiente do meu cliente. Qual que é a realidade atual desse parque? Né? Quanto tempo vai ser dedicado para implementar essas soluções? Tem alguma recorrência de ticket? Quantos equipamentos são? Quais são os ativos de rede? E aí eu consigo entender o ambiente do meu cliente. E além disso, por último aqui, qual é o SLA que vai ser aplicado? Será um SLA padrão? Ou não, está sendo contratado algum tipo de SLA prioritário. Aí sim eu consigo chegar na minha precificação e aqui eu encerro o que eu vou vender. Né? Partindo para quem. Já sei o que eu vou vender, tá todo mundo já craque nisso daí. Para quem que eu vou vender? Quem que é o seu cliente especificamente? Vamos fazer uma análise bem rápida, eu acho que a maioria já viu esses números aqui. É da nossa pesquisa do ano passado, inclusive já fazendo aqui uma divulgação, até o final desse mês aqui, a gente já vai começar a coletar todos os dados para a nossa pesquisa de 2018, a gente vai divulgar o resultado em maio, beleza? Todo mundo vai receber e-mail. Mas vamos lá, os dados do ano passado ainda. O MSP médio em números, para a gente começar a entender quem que é o cliente. 50 clientes com contrato, 950 dispositivos gerenciados, 5 técnicos e R$ 1 milhão de faturamento anual. Esse é o MSP médio em números. Tá? Então a gente já sabe que ele atende 50 clientes, 950 dispositivos ali. Vamos fazer uma segunda análise bem rapidinho aqui. Ele atende em torno de, tem ali um cifrão de não devia, hein? Em torno de 190 máquinas por técnico. Né? Ele tem uma receita média de R$ 75 por dispositivo e o faturamento anual só de serviços gerenciados está ali na casa de 85% do faturamento total dele. Tá? Então isso é importante para a gente entender. Mas quem que esse cara está atendendo então para chegar nesses números aí? Interessante, a gente fez uma quebra das respostas e chegamos no seguinte. Olha só, esse cara está atendendo principalmente empresas que tenham até 10 dispositivos e empresas que tenham até 20 dispositivos. Desses 50 clientes em média, 45 têm até 20 dispositivos. Olha que interessante. Então já conseguimos entender aí que o público-alvo é uma pequena empresa. Né? Claro, com várias exceções, sim, mas em média uma pequena empresa. Mas quem que é esse cara? Para quem que eu vou vender especificamente? É importante vocês, se vocês nunca ouviram falar nisso, já deem uma pesquisada, né? O famoso joga no Google o termo persona. Vamos em que é o nosso cliente. É importante isso. Eu preciso saber quem que é esse cara. Muitas vezes pensa só, é a empresa de até 20 máquinas. Não é o suficiente. Eu preciso entender realmente quem que é o cliente. Você conhece o seu cliente? Você sabe quem que pode comprar serviço de vocês? Quem é o seu cliente? O que que ele faz? Como que a tecnologia afeta o negócio dele? Qual que é o nível de dependência da tecnologia que o negócio dele tem? E qual o nível de conhecimento no uso da tecnologia que ele e os usuários têm? E por último, em relação à TI, ele, agora que eu já fiz todas essas perguntas, para mim mesmo aqui nessa análise, eu já vou conseguir responder para ele. TI
é um recurso ou uma despesa? Não importa se o cara tem até 20 máquinas, se eu identificar que TI não é um recurso que faça com que realmente a empresa dele seja produtiva. Só assim eu vou conseguir filtrar realmente se aquele meu lead, cara que eu estou buscando, ele faz parte da minha persona, do meu público-alvo. Junto com isso, vou deixar uma dica aqui. Foque em alguns nichos. Você vai começar a enxergar que, respondendo a essas perguntas na sua análise de possíveis clientes, que existem determinados modelos de negócios, determinados segmentos que são um alvo muito melhor para você atacar. Você facilita o processo de venda quando você se especializa. Então, busque se especializar em determinados nichos, em determinados modelos de negócios, em determinados perfis de cliente. Isso vai facilitar muito para você conseguir enxergar realmente quais são os melhores benefícios que você pode levar para o seu cliente. Vocês se lembram do meu primeiro slide sobre o que vender? Benefício? Lembrem-se disso aqui. Quem que então vai ser esse meu target, esse meu alvo? Né? 30% dos PMEs, eles estão aptos a receber serviços gerenciados. Né? Outros 70% ou não querem, ou não têm necessidade, enfim, por algum motivo não estão aptos a receber esse tipo de proposta. Mas eu ainda posso, sim, levar propostas para essas empresas de serviços como gestão de antivírus, gestão de patch, anti-spam, backup, por que não tudo isso junto numa gestão de segurança, né? Serviços mais relacionados ao meu cardápio à la carte, mas eu ainda posso levar esse tipo de serviço para esse cara. Mas a gente sabe que não é isso realmente que a gente quer ter como principal produto, certo? Então eu vou atacar 30% das PMEs que são fortes candidatos a receberem suas ofertas de serviços gerenciados. Esses números aqui, 30%, 70%, eu não estou tirando da minha cabeça não. Isso daqui vem de diversas pesquisas relacionadas ao mercado PME do Brasil. E a gente tem uma dica de ouro para acrescentar a esse número, que são justamente empresas que estão relacionadas a serviço, além de empresas de medicina, empresas de contabilidade, advocacia, entre, claro, outros vários segmentos, mas o principal segmento apto a receber esse tipo de proposta são empresas de serviço. Eu costumo fazer o seguinte comparativo, antes da gente seguir para o como vocês vão vender, que é o seguinte. Pensem que se a empresa tem o seu modelo de negócio baseado em contratos de serviço com outras empresas, se a empresa tem seu modelo de negócio baseado em um faturamento recorrente que vem justamente dela fornecer determinados serviços, vocês não concordam comigo que é muito mais fácil essa empresa compreender o seu modelo de negócio e a sua proposta de um contrato recorrente de gestão? Façam esse tipo de análise quando vocês estiverem filtrando quem serão os primeiros alvos que vocês vão atacar nessa venda de serviço e comecem a perceber que o modelo de negócio do seu cliente vai dizer muito sobre como ele vai, na maioria dos casos, claro, né, com suas exceções, como ele vai receber a informação que você tem para mandar. Beleza? Vamos então no como. Como é que eu vou conseguir levar tudo isso para o cara? São duas coisas, marketing e vendas. São dois pontos que estão totalmente casados dentro do nosso cenário. Primeiro, em relação a marketing, vou ser muito rápido aqui. Eu preciso, óbvio, ter presença digital para atrair clientes. Fazer o chamado inbound marketing. Isso é muito importante. A gente está num momento onde diversos estudos estão comprovando que o inbound marketing é muito efetivo, principalmente por conta da capacidade que a gente tem de medir tudo nas mídias digitais. Né? Mas eu sei que isso daqui, né, até que você consiga implementar realmente um marketing digital, utilizar novas mídias de comunicação, a gente sabe que isso tudo vai tomar tempo, conhecimento, ou de preferência uma empresa especializada nisso. Não é fácil de fazer sozinho. Eu vi alguns nomes aqui que estão ouvindo a gente hoje, eu sei que muitos trabalham com marketing digital e servem aí de exemplo de o quanto isso não foi simples, o quanto necessitou de apoio externo, mas
pensem nisso, guardem isso como um norte aí relacionado a marketing. Mas enquanto isso, enquanto vocês constroem essa estrutura sólida, pensem em coisas um pouco mais simples. Vamos ter ideias de como é que a gente pode começar, dar o primeiro passo para conseguir caminhar com essa nossa prospecção de clientes. Primeiro de tudo, não se esqueça das ações de pós-venda. Sim, pós-venda é marketing. Faça com que os seus clientes eles sejam os seus vendedores. Então, torne os seus clientes seus próprios divulgadores. Se você não tiver boas ações de pós-venda, você não consegue transformar esse cliente em um divulgador. E ter um divulgador é a melhor propaganda que vocês podem ter. Junto com isso, ideias simples. Onde que eu vou encontrar o meu lead? E quem não está familiarizado com esse termo lead, é esse contato que eu estou buscando, esse possível cliente, esse cara que eu estou pesquisando, prospectando para poder enviar uma proposta. Onde que eu vou encontrar? Vamos pensar em coisa simples. Quantos de vocês já abriu o Google Maps, olhou aí em volta da sua empresa, quantas outras empresas não estão aí do lado? Quantos contadores você tem aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade? Quantas empresas que você poderia enviar uma proposta e ir a pé para apresentar o seu orçamento, apresentar o valor do seu serviço? Né, eu sei que, claro, não é a proximidade que vai ser o fator decisivo, mas utilize isso. Ah, eu não sei por onde começar. Abre o Google Maps. Faz uma pesquisa. Tá? Abre o registro.br, vai lá numa ferramenta chamada Whois e vê em nome de quem que está registrado o domínio do seu cliente. Vê lá, o site dele é www.meucliente.com. Beleza, pega o meucliente.com, joga lá no registro BR e vê, descobre quem que é a empresa por trás, quem que é o nome do responsável. Né? Muitas vezes você vai até descobrir que ele já está sendo atendido por uma outra empresa, porque esse registro está... né, na minha opinião, acho que isso não deveria acontecer, mas enfim, esse domínio está registrado em nome de uma outra empresa de prestação de serviço. Né? Olha que interessante, olha que forma fácil de você descobrir quem é que está por trás. Né? Utilize junta comercial. Né? Vamos usar o exemplo aqui do estado de São Paulo, a JuSesp. É muito fácil para eu acessar a JuSesp e identificar quem são as empresas que estão cadastradas e obter informações, dados que são muito relevantes para eu conseguir compreender qual que é o modelo de negócio desse cara e os dados de contato, com quem que eu devo falar. Isso é muito importante, identifique quem é a pessoa-chave para fechar essa venda, não adianta falar com uma pessoa que não é decisiva. Faça uma pesquisa do CNPJ na Receita, joga no Google aí, consultar CNPJ Receita. Vocês vão cair numa página onde você coloca o número do CNPJ, faz um CAPTCHA, né, aquelas letras malucas que eu não sei de onde tiram aquelas imagens, e ali você sabe o endereço, quem são os sócios, o capital social. Eu sempre brinco que não é o capital social que vai identificar o tamanho da empresa. Mas se ali está um valor alto, pode ter certeza que pequena essa empresa não é. Ou é um cara muito agressivo, é um cara que está realmente assumindo um risco aí. Então, já é algo que fala sobre o quanto essa empresa é sólida. Qual é a fundação dessa empresa? Ah, é uma empresa de 10 anos. Poxa, é uma empresa que tem uma estrutura. É muito mais fácil conversar com esse cara do que o cara de 6 meses. Né? Redes sociais. LinkedIn, gente. Joga no LinkedIn, joga no Facebook. Todo mundo tem página da sua empresa no Facebook. Né? Descobre, pega mais informações. Pode ter certeza que se for uma empresa pequenininha, você vai ver que metade das curtidas que tem ali nas propagandas que o cara fez ali por conta própria no Facebook foi ele mesmo que curtiu. Dá uma olhada lá. Você vai identificar o nome do cara, você vai descobrir quem são as pessoas chaves para você conversar. É fácil de fazer e até agora eu não falei nada de que você tem que investir dinheiro, além de tempo, conhecimento e disposição para vender. Que eu acho que isso todo mundo já tem de sobra, senão não estaria aqui ouvindo a gente, certo? Muito importante. Vocês precisam qualificar o lead. Não adianta eu saber que tem uma contabilidade na esquina e ir lá oferecer o meu serviço. Eu preciso entender o que essa empresa faz. Por isso essas pesquisas são tão importantes, pessoal. Identifiquem o máximo de informação possível sobre todas essas empresas e aí vocês vão gerar conhecimento que vai se transformar naturalmente em argumentos para demonstrar todas as qualidades do seu serviço e todos os benefícios que você pode levar para essa empresa. Entenda o negócio da empresa e veja quais são as dependências que essa empresa tem, os gargalos e, consequentemente, onde você pode ajudar ela a ser mais produtiva e lucrativa. E vocês vão se apresentar
sempre mostrando que o foco do serviço de vocês é evitar downtime. Então, como eu brinco sempre, eu não sou resolvedor de problemas, eu sou evitador de problemas. Deixa claro que a prioridade é ele. O negócio dele vem sempre acima dos computadores. Gravem essa imagem aí na cabeça de vocês. Tá? Sempre o negócio do cliente vem acima. É aí que tem que estar alinhado ao negócio do cliente. Exatamente, exatamente. E aí, com isso, eu consigo criar uma forma com que eu vou me portar, seja o meu discurso, o meu e-mail, não importa, né? Eu me apresento realmente pensando que o produto que eu estou vendendo é benefício. Vocês lembram disso? Como é que eu vou fazer isso? Aí, estratégia, tá? Dica aí de técnica de venda. Funil de vendas. Crie um funil de vendas, tá? Primeiro, estude 2 pontos. Qual que é o seu ticket médio? Pega toda a sua receita de uma forma bem fria. Pega lá, beleza, isso aqui é o que eu autorei. Divide pelo número de clientes. Ok, assim você sabe qual é o seu ticket médio. Você já tem uma noção de que, em média, cada cliente te traz X de receita. E na sequência, faça um estudo de qual a sua capacidade de reuniões e visitas mensais. Poxa, Luiz, eu trabalho sozinho, ou sou eu e mais um ou dois. Não consigo dedicar 8 horas do meu dia só para fazer venda. Faz essa análise. Faça uma autocrítica. Pegue todo o tempo disponível e veja qual que é a sua capacidade, então, de fazer uma reunião, uma visita, ligar para esse cara, prospectar. E você vai saber quantas atividades você consegue fazer num determinado período. Depois disso, quando você começar o seu processo de vendas, você vai ter que acompanhar 3 pontos. A conversão de leads em oportunidades, ou seja, achei um contato lá no Google, consegui uma oportunidade, né, uma conversa, uma reunião. A conversão de oportunidades em propostas, poxa, conversei com o cara, liguei lá, consegui ir lá para fazer uma proposta para ele, fazer uma análise da rede dele, passar um orçamento do meu serviço, etc. E, em terceiro, quantos que eu consegui fazer isso realmente viraram clientes. E aí eu começo a identificar que eu preciso de X leads, eu preciso de X atividades, e aí eu sei qual é a minha capacidade de atividades no meu dia, né, para conseguir X clientes. E eu sei que X clientes me trazem X de receita, porque eu sei qual é o meu ticket médio. Então eu já começo a identificar que se eu quero crescer 1.000, eu preciso fazer determinado número de atividades. Eu vou desenhar um funil de vendas. São etapas. Eu tenho um lead que foi qualificado, ou seja, fiz toda a pesquisa necessária, eu sei tudo sobre esse cara. Eu fiz um contato inicial, já estou num outro estágio. Né? O meu contato já foi feito, já consegui pelo menos me apresentar, sei quem é, estou tentando ali marcar uma reunião. Consegui agendar uma reunião. Olha só que legal. Isso vocês estão vendo que está sempre no passado, né? É coisa que eu já fiz, eu consegui fazer, eu atingi esse estágio do meu funil. Né? Depois eu consegui fazer ali um levantamento da rede, dos problemas, eu sei tudo sobre quais são os possíveis benefícios que eu posso vender para esse cliente. Só então eu faço uma proposta. Seja essa proposta enviada, né, preferencialmente presencial, já vou falar disso, né, mas eu só vou considerar esse cara no final lá do meu processo de vendas, do meu funil, se eu já conseguir fazer uma proposta para ele. E na sequência, o que é que vai sair desse meu funil? Negócios ganhos. Desenhem junto com isso a cadência de contatos. Se o lead ele foi até você, ele bateu na sua porta, ele te ligou, alguém indicou, né, o seu cliente fez, né, o seu cliente ele já fez a divulgação e você conseguiu chegar, desenhe. O que eu vou fazer no primeiro dia? Ah, no primeiro dia eu vou pesquisar sobre ele, eu vou mandar um e-mail, vou ligar, no segundo dia eu vou ligar, no terceiro dia eu vou mandar um e-mail falando, te liguei ontem, você não estava, não consegui falar com você. Aí eu vou curtir a página dele no Facebook, vou adicionar ele no LinkedIn, vou ligar de novo no quarto dia. Poxa, ó, você viu meu e-mail que eu te mandei e tal, queria conversar com você, queria agendar uma reunião, seja uma reunião por Skype, por telefone, o ideal é que seja presencial, mas enfim, posso fazer isso remotamente, né? No quinto dia, vou enviar um e-mail, fazer uma ligação. Desenhem isso. Isso aqui é um exemplo, tá? Claro que vai variar muito, né? Conforme o modelo de negócio de vocês, a prospecção de vocês, mas só um exemplo de como vocês têm que desenhar essa atividade. É muito importante manter uma cadência,
tá? Porque daí você não se perde, você sabe exatamente o que você tem que fazer no dia a dia. Diferente lá, o cara, você que está aí na tela, você achou ele no Google, tá vendo? Você vai desenhar uma cadência diferente, eu não vou ser tão agressivo, né? Não vou ligar tantas vezes assim pro cara, não quero espanar essa negociação, né? Mas faça esse desenho antes de tudo, né? O seu e-mail que você vai enviar para o seu cliente, ele não só pode, como deve ser muito melhor do que o que você tem feito hoje, tenho certeza disso, né? O seu prospect, ou seja, esse cara que você já está prospectando lead, né? Ele precisa ficar curioso. Depois é que ele vai ficar realmente interessado. Senão ele vai simplesmente não responder o seu e-mail. Não adianta mandar ele uma proposta. Né? Eu brinco sempre que a venda, o marketing e a venda são como um pedido de casamento. Você não pode pedir em casamento a pessoa que você acabou de conhecer no bar. Primeiro você tem que chamar a atenção, ela tem que ficar curiosa sobre você. Aí então você vai puxar papo, você vai pagar uma bebida, você vai marcar para sair num outro dia para só depois namorar. Não é assim. Ninguém pede em casamento a pessoa de cara. Só vai rir da sua cara ou te bater. Né? E então você precisa ter esse mesmo relacionamento. É uma brincadeira, que é um exemplo besta, mas você precisa ter um relacionamento muito parecido com esse com o seu cliente, com essa sua venda, com esse seu prospect. Deixa ele curioso. Faz ele despertar o interesse dele. Entenda sobre ele, conheça, se apresente, só depois faça algum tipo de proposta para ele. Tá? Né, eu vou criar esse meu e-mail de prospecção pensando em 4 fatores super importantes. Tá? Tem que ter contexto. Meu e-mail tem que ter um contexto bem definido. O que, que eu quero? Né? Eu preciso ter uma certa permissão. Eu não posso simplesmente sair enchendo esse cara de informações sem antes, ao menos, questioná-lo. Né? Precisa ser personalizado. Eu não vou copiar e colar. Isso tem que ser desenhado para aquele tipo de cliente. E precisa ter, como eu disse, uma cadência, uma sequência lógica de contatos. Eu não posso ligar para o cara hoje e depois de um mês ligar de novo, daí eu vou ligar 4 vezes por dia durante uma semana inteira. Não posso, preciso ter uma sequência ali de relacionamento. Eu preciso focar no benefício inicial, né? Eu preciso ter toda uma introdução, por exemplo, um exemplo aqui, né? Poxa, eu estou entrando em contato, a gente tem um cliente em comum, ou um fornecedor em comum, um amigo em comum, isso é uma quebra de gelo muito bacana, né? Ou pode ser ressaltando um concorrente, não citando nomes, né? Mas dizendo, olha, está em ascensão aí na sua cidade um determinado tipo de serviço. Comenta sobre isso e comenta depois embaixo quais são os benefícios que você pode levar junto. Né? Cita alguns sucessos prévios, conta os seus cases de sucesso, né? E junto com tudo isso, sempre se preocupe em ter um assunto atrativo, tenha uma introdução que seja rápida a assunto, exponha qual o benefício principal e tenha apenas um call to action. O que é call to action? Um termo usado para qual que é o próximo passo? O que você quer que eu faça? Qual que é a ação que eu estou impondo? Isso é um call to action. Tem que ter um. Então posso te ligar amanhã? Você assista tal coisa. Abra tal coisa. Qual o melhor horário? Tal dia posso ir daí? Tá vendo? É um call to action. Eu não posso simplesmente abrir um leque de opções e o cara fica perdido. Eu tenho que fechar ele. Eu coloco ele, eu dou para ele poucas opções de ação. Eu vou te mandar esse slide, tá? E aí tem um link com algumas dicas bem bacanas, alguns exemplos bem bacanas de e-mail de prospecção de clientes, tá? Aí vocês vão conseguir enxergar isso na prática. Né? Depois que eu passei da primeira fase, eu estou já numa análise, eu estou numa pré-proposta, eu tenho que fazer questionamentos para o meu cliente, né? Preciso entender mais, eu preciso levar para o meu cliente um relacionamento diferente. Eu não estou simplesmente vendendo algo para ele, eu estou ajudando ele a comprar. É muito diferente. Então eu preciso conhecer ele, eu vou interagir mais com ele, né? E aí, quando chegar lá no dia realmente da reunião, onde você vai levar, você vai fazer todo um checklist, vai levar relatos de exemplo, né? Você vai questionar o seu cliente. Poxa, preciso saber mais sobre a sua empresa, eu preciso entender o que é que você faz, eu preciso conhecer a sua estrutura, eu preciso saber tudo sobre o seu negócio, sobre a estrutura, para que só então eu possa realmente, efetivamente, fazer uma proposta significativa, algo que possa levar valor, que demonstre realmente quais são os benefícios que a minha empresa tem para levar para esse cara. Né? Aí na tela vocês estão vendo vários itens que eu tenho que questionar como é que hoje funciona. Né? Eu vou ter literalmente um checklist, isso aqui são só alguns exemplos, né? Para conseguir
levar para ele algo voltado à realidade dele. Eu não falei sobre personalizar o atendimento, personalizar a proposta. Isso aqui é o melhor exemplo disso. Tá? Esse checklist eu também tenho num documentozinho mais simples, consigo mandar para vocês junto. Tá? E aí a gente consegue evoluir nisso. Relatório gerencial, e pessoal que está com o horário aí, a gente bateu às 10h30, já encerro dentro aí de 5, 10 minutinhos, beleza? Vamos lá. Relatório gerencial. É importante levar para o meu cliente a ideia de que eu vou ter reuniões bimestrais para analisar resultados, leva algum relatório de exemplo, seja de um outro cliente ou de um cenário fictício, para ele compreender que tipo de métrica você usa. Coloque-se, né, como algo, como um profissional diferente. Venda um serviço diferente, se venda de uma forma diferente. Né? E uma outra dica que eu vou deixar aqui bem importante para vocês em relação a isso é a questão de que com certeza o seu cliente vai te falar: seu preço é muito caro. Eu entendi tudo isso, Luiz. Nossa, que legal. Meu sonho é ter alguém como você, mas seu preço é muito caro. O que é caro para você, cliente? Você está comparando com algum concorrente ou com algum outro tipo de serviço? Precisa entender o que é caro para você. A resposta que esse cara te der vai te dar muita munição para explicar as diferenças e conseguir aniquilar essa objeção dele. Não, mas o seu concorrente é mais barato. Você tem certeza que você está comparando serviço da mesma categoria? Você não acha estranho uma diferença tão grande se os serviços são tão parecidos? Você está comparando o desembolso inicial ou você está pensando no custo final? Vamos começar a questionar mais o cliente quando ele fizer uma objeção. Olha, entendi, ok. Você já bateu minha argumentação sobre o preço, sobre a concorrência, mas de qualquer jeito eu não tenho dinheiro. Tá, mas e se eu conseguisse um prazo maior de pagamento para você? Ou por que não, então, a gente não muda para um pacote B, que pode ser mais adequado aí ao seu budget? A gente não falou em criar módulos? Em ter ali uma oferta intermediária? Que, claro, inclui todos os itens necessários, mas que pode, de certa forma, ser um pacote um pouco mais econômico para o seu cliente? Qual que é o seu preço-alvo, então? Me fala. Você está falando que você não tem dinheiro? Me explica. Quanto que você tem para gastar? Com essa informação, eu consigo, então, levar para você uma oferta muito mais condizente com a sua realidade. Novamente, aí um link com algumas ideias, algumas sugestões, tá? Que vocês vão poder acessar quando vocês receberem esse material. Eu vou fazer uma proposta de serviço e não necessariamente um orçamento, certo? Por isso, todo aquele checklist, por isso eu preciso ter uma determinada abordagem. Aqui é só um exemplo de como você colocaria isso num e-mail, tá? De preferência faça presencial. Mas eu preciso ter uma abordagem onde eu não estou levando uma tabela de preço para o cara. Eu estou levando um benefício, né? Tá vendo? Olha só que legal. Eu gosto muito daquele trecho que fala assim: esse relatório apresenta uma nova abordagem proativa. Foi para os problemas antes que ocorram. Eu, de novo, reforço que eu não sou um resolvedor, eu sou um evitador. Né? Eu mostro os benefícios. Isso é proposta de serviço. Tá? Não é simplesmente mandar um orçamento para o cara. Vocês não estão tirando pedido, gente. Junto com isso, algumas outras dicas aqui para a gente poder ir caminhando para o final da nossa apresentação. Olha só, estabeleça por escrito seus objetivos em vendas. Faz um checklist de tudo. Conheça bem o seu produto, serviço, empresa. Não adianta nada. Por isso, antes de falar de como vender, a gente estava falando sobre o que vender, não é? Eu preciso conhecer bem o meu produto, o meu serviço, senão eu não vou conseguir ter fortes argumentos. Prepare-se antes de cada venda, estude o cliente. Eu não falei para vocês que vocês precisam qualificar o cara? Trate seu cliente pelo nome. Isso é uma dica muito bacana. Eu estou falando com o Rodrigo. Então, Rodrigo, esse computador aqui que eu estou usando para fazer o webinar para o pessoal, ele se encaixou perfeitamente na necessidade do nosso serviço de hoje. Olha que bacana, Rodrigo. Eu preciso. Isso aqui é uma dica super bacana, parece simples, mas isso faz muita diferença em como a pessoa que está recebendo a informação presta atenção em você. Olhe nos olhos do seu cliente sempre que possível. E essas dicas parecem simples, mas pode ter certeza que metade das pessoas que estão nesse webinar aqui
nunca fizeram uma venda, ou se fizeram, muitas vezes fizeram por indicação, fizeram por sorte, mas tem uma dificuldade muito grande em se portar comercialmente, né? Em se pôr na mesa como um vendedor, né? Opa, uma mensagem aqui que ficou mudo. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Alô? Galera, pode mandar uma mensagem aí dizendo que tá ok? Deve ter sido só... Ah, maravilha, deve ser só alguma oscilação de internet. Vamos lá, então. Eu sei que é difícil muitas vezes a gente perder, né, o histórico técnico, se colocar como um vendedor, né? Poxa, eu não nasci com essa desenvoltura. São algumas técnicas, né? Olha no olho do cara, fala o nome dele, demonstra uma alegria verdadeira em entender esse cara. É uma alegria verdadeira, ou você está fazendo isso por obrigação, né? Estabeleça uma relação de confiança com ele. Entenda a necessidade dele. Eu já falei, vocês estão vendendo o benefício, vocês não estão vendendo simplesmente estar à disposição para atender ele quando ele tiver um problema. Não, não é isso. Pergunte, faça muitas perguntas, mas elabore perguntas inteligentes. Tá? Eu não falei que vocês têm que estabelecer tudo por escrito. Pense em perguntas inteligentes que vão realmente trazer informações úteis para vocês. E eu comentei, né, isso, e tá aqui no slide, olha só. Ao invés de vender a seu cliente, ajude-o a comprar. Isso faz muita diferença. Não façam o que vocês, acho que com certeza a grande maioria aí critica dois tipos de vendas que são muito difíceis. Né, e que, enfim, temos que evitar. Sabe o telemarketing que te liga uma vez por semana para te oferecer um negócio que você nunca nem ouviu falar e você não tem interesse? Esse tipo de venda é uma venda extremamente agressiva, extremamente invasiva e nem um pouco consultiva. Ele não te questionou quais são as necessidades que você tem. Por isso você fica tão chateado com esse tipo de venda. Sabe aquela outra venda quando você está numa loja e de repente alguém fala: Ah, tudo bem, posso te ajudar com isso aí? Os caras, de momento, né, poxa, eu quero dar uma olhada. Você não sabe o que eu estou procurando, você não sabe o que eu tenho na minha cabeça, se você não me conhece, você não vai simplesmente me ajudar com esse produto que eu peguei na mão. Se esse vendedor chega para você, e todo mundo vai lembrar de vários casos aí na cabeça, te questionando diferente. Pá, tudo bem? Poxa, legal isso daí. Você gosta de desse tipo de serviço? Você está buscando isso? É para alguma data especial? É para algum evento? É para alguma coisa? Muda muito de figura. Vocês devem se lembrar de vendedores que já atenderam vocês com esse tipo de discurso. E esse cara ele está te consultando, ele está te questionando. Ele cria um relacionamento com você. Eu sei que é muito diferente. A gente está falando, estou dando um exemplo aqui de um vendedor de loja que está te abordando. É muito diferente de vocês. Mas comecem a prestar atenção nas coisas que te irritam como consumidor e nas coisas que te deixam feliz como consumidor. E vocês vão ver que são técnicas muito parecidas com essas que eu estou colocando aqui. Né? Faça o seu cliente se sentir especial e valorizado. Ofereça e deixe clara quais são as vantagens para esses seus clientes. Né? Ofereça amostra grátis, porque não? Faça demonstrações parciais do produto, do serviço que você está vendendo. Né? Convide o seu cliente para um almoço, para um café. Às vezes é muito mais leve do que marcar uma reunião numa sala de reuniões, seja dele, seja na sua. Né? Marca um almoço com o cara, marca um café com o cara, usa depoimentos de clientes satisfeitos para mostrar realmente o quanto você é bom. Né? Tenha métricas, números, embasamentos, pesquisas, isso gera confiança. Eu não falei de vários números, não citei vários itens ao longo dessa apresentação para comprovar isso daqui que a gente está colocando? Cite referências. Né? Ao final de cada apresentação de vendas, faça uma análise dos pontos fortes. Isso é muito importante. Ao final desse webinar aqui, a gente vai sentar e vai conversar. Poxa, olha só, isso aqui a gente precisa mudar. A gente recebeu esse feedback aqui de um cliente. Isso daqui precisa ser estudado. Isso aqui está certo, isso aqui está bom, etc. No próximo, eu já estou preparado. Né? Compartilhe suas experiências. Ouça com atenção as histórias de outros profissionais de vendas. Não se limitem a essa nossa conversa de hoje. Continuem, pratiquem isso. Troquem figurinha entre vocês mesmo. Né? Muito melhor do que eu falando aqui sobre o que funciona para vender serviço de suporte é você falar com quem vende serviço de suporte. Estabeleça uma comunidade. Contem com a gente para fazer esse intermédio, com toda certeza. A gente quer muito isso. Né? Mas troquem experiência, escutem. E eu vou colocar aqui para encerrar, pessoal. Estourei bem o tempo aí de todos, mas para a gente encerrar, algumas dicas de ferramentas
e também de fontes de conhecimento que vocês podem se alimentar aí em relação a marketing e venda, mais pensando sempre em inbound sales, inbound marketing, inside sales, enfim, várias coisas casadas para vocês se alimentarem. Tá? Eu vou mandar, como eu disse, esse material, então fiquem tranquilos, esses links vão estar lá para vocês clicarem, assinem uma newsletter, estude um produto, com certeza pode ser que você já esteja no estágio de ter uma ferramenta para ajudar vocês, enfim, a gente não ganha nada com isso, é só uma dica que eu dou para vocês, tá? Encerrando aqui, eu acho que um ponto que precisa ser reforçado diante de tudo isso que a gente conversou: horas e produtividade. A gente já falou várias vezes, né, mas eu vou voltar lá no início da nossa apresentação e reforçar. Tomem cuidado com como vocês tratam as horas. Isso pode afetar a sua produtividade. O meu problema das horas, Luiz, eu sempre penso na empresa que ainda está vinculada à cobrança de horas. Então, é muito difícil esse modelo de negócio, o cara desvincular hora da produtividade. Mas ele tem que sim fazer uma análise realista, uma análise, vamos dizer assim, muito honesta com o seu modelo de negócio. A única forma de eu aumentar a minha venda é comprando mais horas. E para mim comprar mais horas, eu tenho que contratar mais pessoas. E a gente está vendo que isso vai contra o que a gente colocou lá no comecinho, que é a produtividade. Então, se eu tenho um negócio, se eu tenho um modelo de negócio, eu estou vendendo horas, com certeza isso não vai estar alinhado com a minha produtividade. É isso aí, é isso aí. E essa apresentação foi gravada do início ao fim. Os slides vão ser disponibilizados em PDF, a gravação vai para o YouTube, vai para o nosso site. Tem algumas novidades aí em breve, a gente vai ter um blog bem bacana, vai também estar lá todo esse conteúdo em outros formatos de texto. Antecipando aí, eu mantenho uma pastinha online no nosso SharePoint aqui, onde eu guardo tudo quanto é arquivo que eu vou utilizando nessas apresentações, vou utilizando nas nossas conversas, ao longo do onboarding, todos os papos que a gente já bateu com vários clientes, tem um monte de rascunho, um monte de coisa bacana, um monte de ideia. Eu criei um link aí curto usando o nosso domínio para facilitar, anotem, tá? Aliás, vocês vão receber o PDF, vocês clicam, muito melhor que anotar. Economizem papel. E aí vocês têm a capacidade de ter acesso a muito mais coisas do que aqui, tem coisa antiga, coisa nova, aproveitem, tá? E um último recado, toda vez eu falo que vou terminar e continuo, né? Esteja alinhado à rede do seu cliente? Não, mais do que isso, esteja alinhado ao negócio do seu cliente. Não se esqueçam disso. Acho que isso daqui resume 100% do que a gente falou hoje, né, Rodrigo? É pensar no negócio do cliente. É isso aí, estejam alinhados ao negócio do E cliente. o cliente tem que entender que você está alinhado ao negócio dele. Isso é importantíssimo. Excelente, excelente. Beleza, Sérgio, vou olhar seu e-mail assim que a gente terminar aqui. Eric, obrigado. Cláudio, Paulo, todo mundo aí que está mandando mensagens no chat. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenha sido produtivo a todos. Os nossos dados de contato estão aí na tela. Quem quiser falar com a gente pode ligar ou mandar um e-mail. A gente vai conversando, tá? Novamente, muito obrigado a todos. Valeu, um abraço. Opa, Legal? opa, uma pergunta Vamos ali. lá, João. Manda Desculpa, aí. Rodrigo, te cortei. Você Não, ia... pode falar, João, pode falar. Eu ia agradecer, mas Ó, o João ele faz um período de degustação para o cliente, né? Ele oferece parte do serviço dele ali durante um determinado período como uma forma de demonstração. É isso, João? Para demonstrar a qualidade do seu serviço. Legal, legal, João. Vai depender muito da negociação, tá? Tá no início, excelente. eu concordo no início. Eu acho que pode ser a melhor saída, mas por algum motivo ele quer entender mais sobre esse serviço tão diferente que eu estou propondo, essa diferença grande em como eu vou me comportar relacionado ao que ele já tem hoje, eu acho que pode ser interessante, por um período pequeno, fazer mais demonstrações. Se um relatório, um checklist, minha abordagem, o meu poder de convencimento não foi suficiente, eu acho que pode sim valer a pena fazer algum tipo de demonstração, fazer algum tipo de, nesse caso aí, né, um TBYB. Eu não acho que 30 dias seja viável, Sim, tá? porque Mas tem seu custo. uma semana ali é mais do que suficiente. Para daí, então, uma vez que ele fala, agora eu entendi, João, agora eu entendi o que é que você está me falando. Se esse é o caso, aí vale a pena sentar e vamos discutir um pouco mais de valor, tá? Eu acho que acaba fazendo uma grande diferença. Mas eu concordo que, por padrão,
o TBYB, né, o Try for Buy, enfim, o termo que você quiser usar para essa sua degustação, ele vai acabar acontecendo após a proposta, após essa reunião, esse envio. A observação do Rodrigo, eu acho assim, muitas vezes, Rodrigo, o cliente lá na ponta, o empresário, tá? Se a gente falar quantos patents eles têm pendente, pode ser que ele não tenha percepção nisso. Eu preciso focar no que isso traz de benefício ou não para a minha empresa. Que benefício ter os meus patents atualizados? Mostrar para o cara que o patch dele está desatualizado, ok, mas a gente precisa focar em falar qual o problema disso. A gente está vendendo benefício. Uhum. Então, chegar para o cara e falar, você está com o patch, número tal, 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 ou falar o nome do patch, ou essa máquina está desatualizada, legal, isso é importante. Mas vamos focar no quanto de benefício ou não ele vai ter em ter isso Uhum. atualizado ou não. Eu concordo que essa é uma informação importante. Eu acho que é relevante, mas não pode ser a Perfeito. base do meu discurso. Né? Assim como outras vão estar, justamente por conta desse checklist que eu estou fazendo, essa análise inicial que eu vou fazer, um possível degustação por alguns dias, né? Toda a análise, todos os relatórios que eu vou desenvolver são juntos a base da minha argumentação, mas o que eu tenho para o cara é o benefício que ele vai ter ao contratar esse tipo de serviço, e Porque não necessariamente olha um um. exemplo simples aqui. A minha máquina está toda atualizada. Só falta o patch que corrige o Anacry. Eu tenho um patch faltante. Qual a minha deficiência? Enorme. É isso aí. É isso. Então é um pouco relativo, mas eu concordo que, como técnica de venda, pensar em assustar o cara com números, isso é importante. Como eu disse, é muito importante que a gente tenha, né, assustar talvez não seja o melhor termo aqui, mas acredito que vocês tenham me entendido, né? Utilizar números como base de argumentação para validar essa teoria, esse meu discurso, eu acho que isso é válido sim, mas não pode ser o discurso. Perfeito. Né? Excelente. Legal, pessoal. Olha lá, fazer um discovery, identificar o número de dispositivos. Novamente, é importante, é um número super bacana para que você tenha, né, a base ali como números que eu estou colocando para comprovar. Enfim, é uma pesquisa que está sendo feita, isso vai fazer diferença, mas a base do discurso tem que estar, o benefício que o negócio vai ter, a produtividade possível a ser atingida graças a esse tipo de serviço. Tá? Pensem sempre nisso. Usem a palavra produtividade como centro, e aí vocês vão começar a desenhar em volta disso quais são as coisas que eu tenho que usar como discurso e quais são as coisas que eu vou ter como mais um relatório, mais um item para somar, mais uma informação onde eu consigo realmente comprovar o meu discurso, mas não ter o número como discurso. Acho que não é uma técnica válida para esse cenário. Tá? Mas enfim, existem N situações. É importante essa troca de experiência justamente Perfeito. para isso, para que a gente possa ir validando, crescendo, aprendendo junto. Como sugestão minha, eu, Luiz, não daria esse tipo de sugestão para os meus vendedores. Eu não colocaria para eles o discurso 100% baseado em números, mas sim utilizem os números como uma das bases de sustentação de um discurso voltado à produtividade, ao benefício. Beleza, pessoal? Bom, a gente pode continuar esse papo com todos, como eu disse, por e-mail, por telefone, marque uma reunião, a gente vai se falando, acesse o Perfeito. nosso site, tem a nossa agenda lá. Muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço. Legal, pessoal. Obrigado. Um ótimo dia a todos, um ótimo final de semana. Semana que vem estamos juntos novamente. Tchau, tchau. Valeu, falou, tchau, tchau.